Caiu. Nem bem comecei a falar e caiu, né? Mas pode acontecer, tá? Então vou falando devagarzinho, eu tava dando alguns recados. Então eu tava contando sobre o livro, que logo logo tem mais. Acho que eu já falei o suficiente, né? Caiu, as pessoas vão entrando novamente. E eu vou começar agora a entrar no assunto do webinário de hoje. Menopausa, como viver livre dos sintomas e desconfortos. Será que é possível viver a menopausa sem sentir aquele calorão, sem tanto incômodo, sem tanta coceira na vulva, que é uma coisa que muitas mulheres relatam? Será que a gente precisa de reposição hormonal? Essa aqui já é a segunda parte da live porque caiu, tá, gente? Bem no comecinho, tô vendo que vocês estão entrando de novo. Bom, o que é a menopausa? Primeiro eu vou explicar o que é a menopausa na explicação do mundo de hoje, né? O que a gente entende sobre a menopausa, o que falam pra gente, o que os médicos dizem, qual que é o primeiro pensamento que a gente tem sobre menopausa? O primeiro pensamento está se encerrando o meu ciclo menstrual pelo resto da minha vida, eu não vou menstruar mais, isso é a menopausa. Tecnicamente, sim. É isso mesmo. Quando o ciclo menstrual para de acontecer na vida da mulher, é porque ela entrou na menopausa. Existe um período que é a pré-menopausa, que é quando a mulher começa a ter algumas luas, né, algumas menstruações, outros meses não vem, fica inconstante a lua da mulher. Esse período é chamado de climatério, é a pré-menopausa. E no climatério é quando as mulheres relatam que sentem os maiores desconfortos desse processo todo. Quais são os principais desconfortos, né? Os principais desconfortos são, em primeiro lugar, o calor, né? Algumas mulheres relatam muito calor, um calor absurdo, aquele frio, a mulher tá morrendo de calor. E também pode acontecer ondas de frio intercalar. Muito calor, de repente muito frio de ter que se agasalhar. Uma coisa bem constante e bem extrema. Algumas mulheres têm só muito calor e outras oscilam entre muito calor e frio. Outro sintoma também algumas mulheres relatam sentir uma coceira dentro do canal vaginal. Uma coceira horrível. Querem coçar. Não é direto, né? Existem relatos de mulheres que tiveram uma ou duas vezes, que tiveram por um período, e tem mulheres que nunca tiveram. Outro sintoma é falta de lubrificação vaginal na relação sexual. Desculpem, eu estou gripada, tá? Algumas mulheres relatam justamente a ausência da lubrificação vaginal durante a relação sexual. Bom, esses são os principais que me vêm agora. Se alguém lembrar de mais algum, pode me falar, tá? Mas geralmente o que mais incomoda mesmo é o calor. Existem mulheres que perdem, que têm grandes quedas de cabelo, que percebem que o cabelo começa a cair mais. Existem mulheres que podem desenvolver algum tipo de psoríase, de dermatite no corpo e principalmente na região da vulva, região vaginal. Esses são os principais sintomas. O que mais incomoda mesmo é o calor. Bom, por que é que tudo isso acontece? Então, eu expliquei o que é menopausa na visão da medicina convencional, do que a gente ouve falar isso. Agora, eu quero contar para vocês o que é menopausa pela ancestralidade feminina, pelos saberes milenares, né? Naquela época em que nós, mulheres, dávamos as diretrizes, as civilizações, nós éramos as chefes das civilizações. Não chefes no sentido de poder, mas chefes no sentido de sermos mais dinâmicas e colaborativas para gerenciar uma civilização, que é a nossa essência. O fim do ciclo menstrual, ele pode acontecer, a média, tá? A média é entre 45 e 55 anos hoje. Existem mulheres que têm menopausa precoce, que é um assunto que eu vou falar adiante, mas tem mulheres que aos 40 já entram no climatério e tem mulheres que passaram dos 55 e não tem o mínimo sintoma de climatério, o ciclo tá lá firme e forte. Pela ancestralidade feminina, antigamente, muito antigamente, as mulheres que eram mais respeitadas, que realmente eram aquelas que
que o povo ia pedir não só um conselho, mas ia perguntar, e agora, o que a gente faz? O que nós devemos fazer? O que você diz para nós fazermos? Eram as anciãs. Eram as mulheres mais velhas das tribos, das aldeias e das civilizações antigas. E por que eram as mais velhas? Velhas no melhor sentido, porque quanto mais velho, mais sábio. Porque, naturalmente, tinham mais experiência e tinham mais sabedoria. No entanto, pela ancestralidade feminina, quando o ciclo menstrual se encerra, significa que a mulher não precisa mais do ciclo menstrual para ter autoconhecimento sobre o seu corpo, suas emoções, sua espiritualidade e sua energia. Eu não explico tanto em outros webinários e outras lives sobre ginecologia emocional o quanto que o nosso ciclo menstrual é uma bússola comportamental que nos dá a direção de quando nós devemos fazer o quê, de por que nossa lua veio mais escassa ou veio com muito mais fluxo, né? Por que nós tivemos cólica? As conexões entre cada fase do nosso ciclo com as fases da lua, tudo isso é muito rico, é autoconhecimento e dá muito poder para nós tomarmos as nossas atitudes, as nossas decisões, abrirmos nossa intuição. Isso é muito poderoso. E quando a mulher chega na menopausa, significa que ela não precisa mais de ciclo menstrual para ter todo esse poder, esse autoconhecimento, esse conhecimento e essa intuição. Ela já está emancipada de precisar do ciclo menstrual porque ela já detém com ela todo esse conhecimento, esse autoconhecimento e esse poder. Olha como que é completamente o contrário. Porque o que vendem hoje pra gente é que quando a gente chega na menopausa, a gente tá ficando velha. Quando a gente chega na menopausa, a nossa libido vai cair e a nossa sexualidade, idem. Quando a gente chega na menopausa, a gente deixa de ser atraente. Quando a gente chega na menopausa, a gente tá ficando velha, no pior sentido. É isso que a sociedade tá vendendo pra gente. E não é isso. É muito pelo contrário. Quando nós entramos na menopausa, significa que nós já detemos o suficiente sobre nós mesmas e o nosso entorno para não precisarmos mais do ciclo menstrual. Mas o que acontece hoje no mundo moderno? É que a maioria das mulheres estão entrando na menopausa sem ter a mínima ideia de tudo que eu estou explicando aqui. Sem ter a mínima ideia do que o ciclo menstrual é para nós mulheres. Sem ter a mínima ideia do que a TPM está nos mostrando a respeito de nós mesmas. Sem ter a mínima ideia de que os absorventes descartáveis fazem muito mal para a nossa saúde. E a maioria das mulheres que estão entrando na menopausa não tem a menor ideia ainda do que é plantar a lua e do quanto isso é poderoso. Que tudo isso que eu estou explicando aqui, se você está chegando aqui agora, se você está no meu canal do YouTube, na minha fanpage, se você nunca ouviu de cada item que eu falei aqui, é só buscar no meu canal do YouTube a playlist de Ginecologia Emocional que você vai encontrar uma infinidade de esclarecimentos sobre tudo isso. Então, as mulheres estão entrando na menopausa absorvendo a ideia de que a vida delas acabou. Principalmente a vida delas sexual. E outra, entrar na menopausa está acabando totalmente com a autoestima e com o amor próprio das mulheres. Por quê? Se elas acreditam que é verdade, que está acabando a libido, que elas estão ficando velhas, que o fim do ciclo está mostrando a velhice delas, que mulher vai se amar, se gostar, se aceitar e conseguir passar por essa fase com leveza, tranquilidade e serenidade? Nenhuma. Tá explicado por que as mulheres sofrem tanto com menopausa. Eu tive 2 exemplos muito claros num workshop presencial que eu dei no ano passado em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Nós tínhamos lá na sala 2 mulheres que já tinham passado pela menopausa. Uma que sabia de tudo isso que eu tô falando, que sabia que menopausa era um marco, o ápice da sabedoria feminina dela. Era uma mulher super conectada com o feminino dela, que tinha um pouco desses conhecimentos ancestrais que eu passo, que eu repasso, né? E essa mulher, quando a menopausa chegou, ela amou. Mas ela não amou porque ela odiava menstruar. Porque muitas mulheres, quando chegam na menopausa, dizem, ai, graças a Deus, vou parar de menstruar. Porque tiveram uma má relação com a menstruação por não saberem de tudo isso que eu explico em ginecologia emocional, certo?
Essa mulher foi o contrário. Ela se sentiu plena. Ela sentiu que era um presente para o feminino dela saber que ela não precisava mais do ciclo, porque agora ela já detinha autoconhecimento suficiente, a intuição dela já fluía, ela já tinha conhecimento sobre o que era menopausa de verdade na vida de uma mulher. E ela passou essa menopausa sem nenhum sintoma. Ela nunca teve um calor, ela nunca teve as ondas de calor, ela nunca teve ondas de frio, ela nunca teve coceira, ela não perdeu a lubrificação vaginal durante a relação, ela não perdeu a libido, ela continuou se amando, se adorando e super grata ao que a menopausa estava mostrando a respeito dela mesma. Já outra mulher não se conformava com o quanto era difícil o calor que a menopausa trazia para ela. Ela estava impaciente, ela estava irritada como aquilo funcionava. E a história do calor é assim, o calor é uma coisa que irrita a gente, né? Eu não sei vocês, mas esse carnaval, aqui eu moro no Vale do Paraíba, em São Paulo, foi um calor de matar e o calor é uma coisa que me tira do sério. Se você quer me ver chata, irritada e sem viver com leveza, me bota num lugar bem quente e sem ar-condicionado. Para mim é horrível. Então o calor por si só, ele já irrita no geral as pessoas, porque ainda mais um calor que nem ar-condicionado funciona, porque esse calor é um calor de dentro. Não é um calor externo, que você põe um ventilador, que você entra numa água gelada, que você liga um ar-condicionado e resolve. O calor da menopausa, o calor físico, é um calor que vem de dentro. Nada vai resolver. E isso irrita a gente. Então essa mulher, ela já estava completamente impaciente durante todo aquele período prolongado de menopausa, porque a menopausa dela parecia que não ia acabar, né? E não é para menos, é natural que ela ficasse tão incomodada com tudo. Mas aí quando você ouve aquela mulher contando qual é a ideia da menopausa, ela absorveu essa ideia que o sistema, que o mundo passa pra gente, de que a menopausa é a velhice da mulher no pior dos sentidos. E não é. A vida da mulher não tá acabando porque a menopausa... Ó, tô até gaguejando. Porque a menopausa chegou. De forma alguma. E aquilo que a gente pensa, a gente acredita. O que a gente acredita, a gente sente. E o que a gente sente, as nossas células respondem. Então, quando eu resisto à menopausa, quando eu fico indignada, quando eu fico triste, quando eu não aceito, quando eu penso que é o fim da minha jovialidade, da minha sexualidade, da minha beleza, eu tô dando esse comando pro meu corpo. E eu tô resistindo ao processo natural dele. E, obviamente, o que o meu corpo precisa com o que eu penso não batem. Me vejam com as duas mãos. Não batem. E aí é que ocasionam-se todos os desconfortos trazidos pela menopausa. Quanto pior a ideia que a mulher tem da menopausa, quanto mais ela acredita que é o fim da beleza, da juventude, da libido, da sexualidade e o começo da velhice, mais ela vai sofrer com a menopausa. Quanto mais conhecimento ancestral ela tem, quanto mais ela sabe de tudo isso que eu estou explicando, quanto mais ela compreende que a menopausa é o ápice da sabedoria, é quando ela já detém tudo que ela precisa, independente do ciclo menstrual, menos sintomas ela tem. Olha só. Então, tem como viver a menopausa com leveza, com plenitude, sem os desconfortos? Tem. Tem se você buscar esse tipo de conhecimento, se você entender o que eu estou te explicando e se você perceber e ir a fundo na ancestralidade feminina e entender que a menopausa é a melhor fase da mulher em termos de poder sobre si mesma, de autocontrole, de autoconhecimento e de intuição. Nós, mulheres que ainda não chegamos na menopausa, que estamos tendo contato com tudo isso que eu estou abrindo, provavelmente sofreremos muito menos do que as gerações anteriores às nossas, ou do que as mulheres que, mesmo mais jovens do que nós, não estão se conectando com isso que eu estou abrindo e com o que outras mulheres trabalham para explicar também. E elas vão brigar com a menopausa, e elas vão sofrer. Porque aquilo que a gente não aceita acaba virando um sofrimento, vira um fardo.
Por que que uma mulher que resiste à menopausa, que está na menopausa há anos, não consegue se libertar dos efeitos dela, dos efeitos chatos, e a outra que aceitou de cara, que entendeu que era a melhor fase da vida dela, nunca passou por nada disso? Tá muito claro, não tá? Agora, reposição hormonal, Karime. O que é que você diz sobre reposição hormonal? O que é que eu digo não? O que é a realidade sobre menopausa hormonal? Vejam bem, vocês mesmas vão chegar à conclusão sozinhas. Se o corpo tem um processo natural de começar a menstruar, né? A gente ficou mocinha, começou a menstruar, aí passam vários ciclos durante anos e ele tem um processo natural de parar de menstruar. E os hormônios servem para quê? Para evitar essa parada naquele momento que está desconfortável. Vai adiantar tomar hormônio? Se é um processo natural do corpo? Quem precisa tomar hormônio? Quem justamente não compreende o que é de verdade a menopausa. Quem ainda acredita que a menopausa é uma coisa ruim. Quem não está aceitando a menopausa. Quem tem uma relação ruim com o ciclo menstrual, quem teve, né? Durante toda a vida cíclica. Então, inclusive, é sabido que não se sabe quais serão os efeitos da reposição hormonal a médio ou longo prazo. Porque não é recomendado. Inclusive, muitos ginecologistas não fazem a reposição hormonal porque eles não aconselham. Porque realmente não é bom. E eu tô dando a minha ótica pelos meus conhecimentos sobre ginecologia emocional, ginecologia natural e ouvindo muitas mulheres. Não ajuda em nada. Você está tentando retardar um processo natural do seu corpo. O que ajuda é você entender e aceitar que é uma fase excelente, que não é a sua velhice. É uma fase de florescer de uma outra forma, com muito mais maturidade, com muito mais determinação e com muito mais poder sobre si mesma. Tá? Comecei a fazer a reposição hormonal, mas não parei porque não me sentia bem, a Luzia. Sim, é isso mesmo. Não se sente. Existem algumas pessoas, inclusive, Luzia, que se sentem mal, porque é um grito do corpo dizendo que aquilo não é para ele. Ele não precisa retardar esse processo dele. Ele não precisa colocar hormônios que naturalmente ele precisa perder. É um processo natural. Por que a gente vai ficar injetando hormônio onde o corpo já está dizendo, opa, não preciso mais desses hormônios, chegou o fim deles aqui na minha existência? É isso que a gente faz quando a gente tenta reposição hormonal. Se você tem desconforto, se você tem calor, se você tem problemas com menopausa, você pode buscar um endocrinologista ou uma nutricionista ou alguém que trabalha com medicina ayurvédica para trabalhar uma alimentação adequada que vai atenuar esses sintomas, aliado, claro, à sua consciência de por que esses sintomas estão aparecendo, que eu já estou explicando aqui. Existem alimentos que ajudam a amenizar esses sintomas, que são saudáveis, que é uma dieta bacana, balanceada, que vai só te fazer bem e que vai melhorar esses desconfortos. Aí você cuida dos seus desconfortos da menopausa, da sua saúde, da sua dieta, do seu corpo no geral e cria outra relação com a comida. Olha que legal, né? Por que algumas mulheres têm menopausa precoce? Bom, eu não consigo trazer para vocês uma direção única. É porque isso, como eu falo de alguns outros problemas ginecológicos. Porque eu tenho diferentes casos. Eu fui criada por uma tia que teve menopausa aos 33 anos. Só que essa minha tia tinha uma relação muito difícil com o feminino dela. Teve um parto muito difícil, teve muitos cistos enormes nos ovários, teve que tirar as trompas e os ovários. E aí, tirou as trompas, tirou os ovários, a mulher já tá com a criatividade tosada, com uma relação péssima com a menstruação, com uma relação péssima com o parto em si. Muitas coisas aconteceram e com 33 anos ela sofreu uma menopausa, porque eu era criança e eu lembro do sofrimento dela com a menopausa. Hoje eu sei
Não é por acaso que eu faço o trabalho que eu faço, porque eu também estou curando as mulheres da minha família, né? Mas hoje eu vejo claramente o processo da minha tia com o útero dela, com o feminino dela. E não é para menos que ela ia parar de menstruar, porque inconscientemente ela estava odiando todo aquele sistema de ser mulher no corpo dela, né? Então, essa é uma história isolada. Tem um caso de uma mulher que ela mora em outro país e os médicos desse outro país dizem para ela que ela está com menopausa precoce. Para mim, não é menopausa precoce, né? Quando ela veio ao Brasil, ela menstruou. Então, o que quer dizer isso? Que onde ela está morando, ela não está bem. Ela não está bem com ela não está bem com o feminino dela, ela não está plena, ela não está fluindo com naturalidade, com amorosidade, vivendo com leveza. Muito pelo contrário, ela está passando muito mais dissabores. E aí, quando ela veio para o Brasil, ela se sente na sua terra, entre as pessoas que ela ama, com os familiares, acolhida, bem plena. O útero dela menstruou. A lua apareceu para dizer: oi, quando você tá bem, o seu útero tá bem e eu apareço. Vamos ficar juntas? Né? Então, ela voltou para o país que ela mora fora. Eu não tenho mais notícias dela, mas provavelmente o ciclo dela deve estar oscilando. Os médicos dizem como menopausa. Para mim, é só uma resposta do útero que ele não quer menstruar, que ele está fazendo uma greve de fome, literalmente, para mostrar para ela que as coisas não estão bem. Algumas mulheres com câncer que fazem quimioterapia vivem menopausa precoce. Na verdade, eu também não daria o nome de menopausa precoce. É que os médicos dão porque a mulher para de menstruar. E claro, clinicamente seria isso. Mas o olhar por trás a quimioterapia, ela tem um efeito no corpo muito forte, muito agressivo para combater a doença. E o corpo fica debilitado, né? Os sistemas do corpo estão sendo aniquilados por toda a quimio, né? E aí o que acontece? Naturalmente o corpo tá fraco, ele não tem como fluir naturalmente. Provavelmente as mulheres que estão em quimioterapia, ou que já fizeram quimioterapia e que foram diagnosticadas com menopausa precoce, quando param a quimio, se sentem bem, estão com vitalidade, elas voltam a menstruar, é natural, é uma resposta do corpo a como elas estão vivendo melhor depois da quimioterapia. Vocês percebem que tudo tem uma explicação emocional, que tudo faz muito mais sentido? Que toda a cura da nossa vida, do nosso corpo, está em nós olharmos para o que a gente sente, para as dores que a gente carrega, para aquilo que a gente está vivendo de estressante, de ansioso, de difícil. É por isso que a ginecologia é emocional. A ginecologia não é uma clínica médica, não é uma medicina. A ginecologia é emocional, como tudo no corpo, né? Oi, Adriana, obrigada, fico feliz de vocês gostarem do trabalho, de eu ajudar. Então, mulheres, tá mais do que na hora, nesse universo que traz o feminismo saudável, não é o feminismo que quer brigar com o machismo, porque o feminismo que briga com o machismo tá igual ao machismo, brigando. O certo é a gente cuidar da gente, olhar pra gente, se reconhecer, lutar pelos nossos direitos e deixar que o resto flua no caminho dele, sem ficar brigando, sem embate. Vamos fazer a nossa parte, porque quando a gente muda, o mundo muda. E se todas nós cuidarmos de nós mesmas, nos reconectarmos com o nosso corpo, nos entendemos como mulher nesse planeta, nessa vida aqui, tudo vai ficar muito melhor. Porque a mudança começa de dentro, não é de fora, né? Então, quando a gente entende o quanto as nossas emoções impactam o nosso corpo, a gente sabe por que a gente está doente. Por que eu fiquei com gripe todos esses dias de carnaval? Peguei uma gripe, uma dor de garganta horrível, dor de garganta. Chakra da comunicação e da criatividade. Porque eu tava 4 dias trabalhando igual louca, porque eu tinha que fazer, eu não tive outra escolha. Minha criatividade ficou tosada.
Muito calor, minha imunidade já naturalmente baixaria. E aí eu peguei uma gripe e fiquei com a garganta infeccionada, que é uma resposta ao bloqueio da minha criatividade, da minha comunicação nesses dias, né? Tudo faz sentido. Veja que até para pegar uma gripe você tem que estar acontecendo alguma coisa com você. Desculpem, é a gripe. Enfim, menopausa não é o fim da vida da mulher, não é a velhice. Nós temos um ciclo natural nessa existência. Entre nascer e morrer, tudo é transitório, tudo muda. Inclusive o nosso corpo e os nossos ciclos. E a gente tem que aprender com eles e não brigar com eles. Seja enquanto a gente menstrua, ou seja, quando a gente vai parar de menstruar de vez. Celebrar o fim da menstruação, não porque eu odiava menstruar, porque daí você vai ter problema do mesmo jeito. Mas se eu tenho uma boa relação com o meu ciclo, estou a par de tudo que eu explico aqui, naturalmente, quando a minha menopausa chegar, eu vou viver ela tranquilamente. Agora, mulheres controladoras, muito controladoras, que querem controlar tudo em volta, sofrem com calor, com ondas de calor durante os dias de menstruação, mesmo fora da menopausa. Eu sou uma delas, tá? Tem alguns ciclos que eu sinto muita onda de calor, suo, transpiro, inclusive enquanto eu tô dormindo, porque é como se eu fosse uma anciã, né? Uma mulher, sim, já na época da menopausa, mas uma anciã que quer tudo do jeito dela. E eu tenho essa característica muitas vezes. Às vezes eu entro em embates porque eu quero as coisas do meu jeito. Como se adiantasse alguma coisa, né? Tá? Então, mulheres, é possível viver a menopausa plenamente. É possível viver longe de desconfortos. Qual é o caminho? Entender o que é o ciclo menstrual e o que é o fim do ciclo menstrual de verdade, com a sabedoria nata feminina, que é a sabedoria ancestral, milenária e antiga que nos foi tirada. É por isso que eu estou aqui explicando tudo isso para vocês. Não adianta fazer reposição hormonal, porque você vai estar tentando bloquear algo que é natural do seu corpo. Não é legal. O que é legal é você buscar se conhecer e reconhecer que é um momento de plenitude, não um momento de fim de nada. Agradece o ciclo menstrual que está indo e se abre para a nova mulher que está nascendo sem ele. Porque é isso. Nós somos uma mulher em cada semana do mês quando temos ciclo menstrual. E depois de ficar sem ciclo, nós continuamos a viver as fases da lua. Viu? Como se tivesse menstruação. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós não precisamos mais do ciclo para saber em que fase nós estamos e nos conectar com a força da lua que está no céu. Não significa que eu não vou ser uma mulher de fases. Significa que eu não preciso mais do meu ciclo para saber em que fase eu tô. Olha só que legal. É completamente diferente do que o que falam pra gente. Obrigada, Tabita. Ela tá me indicando chá de romã, que é ótimo pra garganta. Obrigada. Mulheres, eu espero ter esclarecido, tá? Se vocês querem mais ajuda, mais conhecimento sobre menopausa, se vocês querem tentar atenuar os sintomas, em primeiro lugar, com a consciência do que significa a menopausa, e em segundo, com a ajuda de medicinas alternativas, vão buscar uma dieta equilibrada, vão buscar fitoterapia, os florais de Bach, a acupuntura, que é medicina tradicional chinesa. Tem tudo aí, ó, à nossa disposição, natural, eficaz e que cuida muito mais da gente nos dando consciência do que ficar na reposição hormonal, obrigando com o fim do ciclo, que é uma coisa tão natural e tão bonita para todas nós, mulheres. Ok? Bom, eu vou ficando por aqui. Quem quiser receber conteúdo sobre ginecologia emocional direto no WhatsApp, é só cadastrar o seu número de celular no WhatsApp que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Eu estou na segunda parte do webinário de hoje. Eu não atualizei aqui essa segunda parte, eu vou atualizar já já. E lembrando que dia 10 de março, sábado, a gente passa uma tarde juntas no workshop de ginecologia emocional presencial, que acontece em Sorocaba, interior de São Paulo. As informações e as inscrições podem ser feitas através do WhatsApp que eu deixo aqui em cima também. Dia 25 de março eu tô em Londres no segundo Papo de Mulher com as mulheres que moram na Europa,
Então, se você está em Portugal, na Suíça, na Suécia, na França, na Bélgica, onde for e principalmente em Londres, vamos lá comigo. É só você buscar aqui no Facebook Papo de Mulher que você vai cair no evento, confirmar sua presença e já comprar o seu ingresso, tá bom? Muito obrigada, muito boa noite, um beijo no coração.